Esse é o Melhor que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Olá pessoal, eu sou o Rafa aqui do Melhor Envio, tudo certo por aí? Tá começando agora mais um episódio do nosso webcast, o Melhor que Encomenda, e a partir de agora a gente conta aqui no nosso webcast com uma presença muito especial todas as semanas, é a Tami, a minha colega aqui no Melhor Envio. Boa tarde, Tami. Oi, Rafa, tudo certinho? É isso mesmo, gente. Nas próximas semanas eu vou estar aqui junto com o Rafa para trazer muita informação e conteúdo de qualidade aqui pro Melhor que Encomenda. É isso aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente não sabe o horário que o pessoal está nos assistindo. Tami, muito obrigado, então, pela participação aí nas próximas semanas, né? Nos próximos minutos. E a gente vai falar, pessoal, de um tema bem interessante nessa rodada aí de bate-papo, que é a moda no e-commerce, né? Além de trazer alguns dados aí para vocês sobre o nicho, né? Sobre tendências, a gente também vai conversar com duas convidadas especiais. Primeiro, porque elas são destaque, né, onde atuam, né, na área da moda. E segundo, porque elas são clientes do Melhor Envio. Hoje eu vou receber aqui no webcast Melhor que Encomenda a Mayra Maser, ela que é empreendedora e proprietária da Pregster. O e-commerce, ele é lindo de ver, mas ele é complexo. Você tem que fazer bem feito. E eu recebo também a Esté Maria, ela que é influenciadora, youtuber e também proprietária da Win Store. Porque até então, na época, o e-commerce não tinha tantas opções assim. O frete não era tão barato. O pequeno empreendedor não conseguia um frete acessível, por exemplo. E claro, eu conto também com a sua companhia em mais um episódio do nosso webcast. Então, começando aqui a nossa conversa, né, no Melhor que Encomenda, primeiramente eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, né, por ter aceitado o convite, a Mayra e a Esté. Muito obrigado, então, meninas. Começar, então, direcionando para a Mayra, né, que a nossa cliente aqui do Melhor Envio também, né, Mayra? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra poder estar participando. Muito obrigada, vamos lá. Vamos lá, então. E a Esté Maria também, que é não só usuária, né, daqui do Melhor Envio, mas também uma parceira, né, aqui da nossa marca. Eu quem agradeço o convite, fiquei super feliz de participar com vocês e espero que os próximos minutos sejam muito proveitosos para você que está assistindo do outro ladinho. Com certeza vão ser, eu tenho disso, uma certeza eu tenho que vai ser muito proveitoso, porque a gente está falando com duas lojistas, né, destaque nas suas áreas, né, e eu vou começar então perguntando para a Mayra, né, uma pergunta bem básica aí, que ela já deve ter respondido já muitas vezes, né, como surgiu então a tua loja, Mayra, como surgiu a Pregster? Nós surgimos na pandemia. Eu trabalhava como professora na área de cultura, eu sou estilista, sou modelista, eu trabalho há 20 anos na área da moda. E na pandemia eu fiquei parada, como todo mundo, e foi aí que surgiu a ideia da Pregster, que era trazer um mundo mais confortável para a mulherada que estava lá dentro de casa, né? Então nós surgimos nesse momento da história, um momento complicado e que no fim pra gente se desenvolveu bacana e vem se desenvolvendo até agora. E Mayra, tu comentou agora nessa questão da moda aí para as mulheres, né? A Pregster, ela trabalha só então com moda feminina ou também atende os dois gêneros? Nós trabalhamos com masculino, mas o nosso feminino é o nosso carro-chefe. Nós trabalhamos com feminino, com masculino, porque a mulherada começou a cobrar a gente. Eu preciso do meu marido também. Então, tendo demanda, a gente vai atrás, né? Mas o nosso forte é a moda feminina. E só para a gente entender, então, a demanda da Pregster, ela começou porque o pessoal ficava muito em casa, né? Muitas vezes trabalhando de pijama. Eu nunca trabalhei de pijama, só que não, né? Então, no home office, né? Ali no conforto do nosso lar, óbvio que a gente não vai colocar uma roupa formal para ir trabalhar, né? Foi muito bacana a ideia da Pregster, porque não só a gente estava em casa de pijama, então ele veio trazendo inúmeros benefícios para o pessoal,
porque você ia participar de uma videochamada, você estava pronta, você estava bem vestida, você precisava atender buscar uma encomenda, você estava bem vestida, você precisava sair, dar uma voltinha com o cachorro, estava vestida. Então, e sem contar também que eu acho que trouxe muita autoestima para a mulherada que estava lá dentro de casa, então ficar com a camiseta velha, furada, com o short esgarçado. Então, isso foi importante também. Eu recebi muito relato das clientes que melhorou muito a qualidade de vida, a autoestima delas. Então, não foi só você estar pronta, era você estar pronta para fora e para si mesma, né? Então, a gente, sem querer, abrangeu um núcleo enorme de consumidores. E isso foi bacana. E é isso que é interessante, né? Se adaptar à demanda, né? Já a gente fala sobre isso, a gente comenta sobre essa questão mais técnica, né? E agora eu quero falar com a Esté. Eu direciono a mesma pergunta para a Esté, né? Como começou, quando tu começou a empreender, Esté? Tu tão nova, né? Não, a gente não pode deixar de citar a idade da Esté, né? Eu sei que é feio perguntar a idade para as outras pessoas, mas a Esté é muito nova, empreende há muito tempo, embora ela tenha pouca idade, né? Esté, conta pra gente aí como começou a sua vida no empreendedorismo. Então, como o Rafa disse, comecei desde muito cedo. O empreendedorismo surgiu em um contexto mais de necessidade. Eu venho de uma família simples, onde eu sempre soube que eu quem deveria correr atrás de tudo o que eu quisesse. Então, é o famoso cresça e apareça, né? Em 2019, eu tinha trocado de escola e estava falando que ia mudar a minha vida. E eu queria muito algo que fosse me trazer uma renda e que eu ainda tivesse a possibilidade de manter foco nos meus estudos. E aí surgiu a ideia do empreendedorismo, onde eu conseguiria flexibilizar isso e levando do meu jeitinho. E aí em 2018 eu comecei vendendo algumas coisas, doces, e eu percebi que não era muito minha área. Em 2019, através de vendas de rifa, vendi docinhos também na escola, eu acabei abrindo a minha store, que é a minha loja, que completou 3 anos no comecinho desse mês. A gente é o e-commerce de moda unissex, streetwear. Eu trago bastante dessas modinhas para atender o público jovem. E uma coisa que eu ia te perguntar, que eu queria destacar, Mayra, tem quase o mesmo tempo da Preguistê, né, a Win? Então são lojas aí que têm o mesmo tempo de vida, né? Pois é. Faltou um pouco menos de anos para mim, né? E uma coisa que eu aprendo aqui, conversando, né, com as pessoas, é que realmente não tem idade, né? Tem gente que começou muito cedo no e-commerce, né? Tem gente que depois que se aposentou, né, que começou a empreender na internet. Então, isso que é legal, né, da gente perceber, né, que não tem idade assim para começar a empreender, porque é uma coisa que está acessível a muitas pessoas, né? E Esté, ela é relativamente nova, né, no empreendedorismo digital, que a gente pode destacar. Começou, também tem a loja física, né? E eu queria perguntar para ti, ainda que eu como está com a palavra, qual a principal barreira, assim, nesse início, assim, que tu travou na hora de começar a empreender pela internet? Porque tu tem a experiência do físico, né? E aí, mas pela internet, o que tu considerou, assim, uma coisa que te pegou de surpresa? Eu acho que era questão mais na época de conhecimento. Como eu era muito novinha, eu acabei encontrando várias barreiras, porque eu nunca tive experiência em empresa externamente falando. Então, tudo que fosse de processos em que eu tivesse que estabelecer, eu quem deveria fazer tudo. Então, isso acabou complicando um pouco. Então, por exemplo, toda a questão de logística para aprender como que funcionava, o que é um ERP, o que é o e-commerce de fato. Porque eu comecei empreendendo com a concepção de lojinha e eu não tinha essa visão de e-commerce. Então, eu fui desde o zero pesquisando como que faz o site, qual estratégia usar para lançamento. Então, eu acho que foi mais a questão de conhecimento que eu fui resolvendo só com o tempo mesmo, pesquisando e correndo atrás disso. E um outro ponto também que pegou forte, assim, não só no que diz respeito ao digital, era a questão de que eu fazia tudo sozinha. Então, era muita coisa, até hoje tem muita coisa para mim resolver. E isso acabava influenciando também, né? Porque aí ficavam várias demandas da época da escola nova, da loja, enfim. Eu fazia curso na época também. Então, isso era uma coisa que acabou pegando bastante, porque eu tive que
desenvolver um planejamento estratégico para que eu conseguisse realizar todas as funções que eu deveria. Eu tô vendo aqui no meu retorno a cara da Mayra ali, acho que muitas coisas que a Esté comentou, com certeza, né? Tu também teve que driblar aí nesse início de empreendedorismo pela internet, né? Eu admiro, parabéns, Esté, porque a gente, sendo nova, ela não teve uma bagagem anterior, né? De empresa, dessa correria. E fico boa de ver, parabéns mesmo, porque é complicadíssimo pra gente. Eu acho que são dois pontos, né? Eu, por exemplo, já não me familiarizava com esse lance da internet, né? Pela idade, e o pessoal mais novo já tem essa familiaridade. Então, acho que tem a dificuldade de todos os lados mesmo, porque o e-commerce, ele é lindo de ver, mas ele é complexo. Você tem que fazer bem feito, e é isso mesmo, você tem um monte de coisa para resolver. Nós somos fabricantes, né? Eu fabrico, então eu tenho toda uma logística de produção, a Esté deve ter toda uma logística de compra, estoque, e unir isso com a demanda do e-commerce e sem saber como que vai ser essa venda é complicado mesmo. Se você parasse para pensar, talvez não encararia, né? Você falava, ai meu Deus, se você soubesse tudo como ia ser, talvez falasse, ai não, vou ter medo de fazer isso. Eu acho que é a cara e a coragem mesmo para ir resolvendo os problemas, que cada dia é um problema novo, né? É verdade. Cada dia é uma nova experiência. Aí você vai na raça e vai resolvendo. Cada dia, né, Esté, é um abacaxi a mais pra gente descascar, né? Como diz o jargão. Exato. Então, gente, outra coisa que eu queria destacar aqui é que a Mayra falou que a Preguistê começou na pandemia, né? E agora a Tami vai falar pra gente, né, Tami, alguns dados aí, né? Porque o empreendedorismo, essa parte, o e-commerce, ele cresceu muito durante a pandemia, né, Tami? E a gente aqui no Melhor Envio, a gente também percebeu, até nos relatos dos clientes, no atendimento, no Instagram, aqui no próprio YouTube, que as pessoas começaram lá um pouco perdidas, que é aquele empreendedorismo por necessidade, elas queriam migrar também para o online, porque muita coisa do offline, né, não estava mais atendendo, as lojas físicas fechadas e tal. E aí, então, teve um grande crescimento, né, Tami? Exatamente, Rafa. A gente tem dados aqui que muitas pessoas, assim como a Preguistê, né, nesse momento da pandemia, migrou para o empreendedorismo e começou a investir nessa área, que apesar de complexa, ela acaba, né, ajudando muito aí. A gente tem um levantamento aqui divulgado pelo Sebrae, que apontou que no ano passado, 2021, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram e se tornaram aí, né, microempreendedores e pequenas empresas, ou se registraram como MEI também. E esse número, ele representa um crescimento de 19,8% em relação a 2020, quando foram abertos apenas 3,3 milhões de negócios. Apenas, eu digo aí, né, sendo modesta, porque também é muita coisa. E em relação a 2018, bem antes da pandemia ainda, a expansão chega a 53,9%. Naquele ano foram criados mais de 2,5 milhões de CNPJ. A gente vê o quanto o mercado aí, o empreendedorismo cresceu nesse meio tempo. Sim, até, né, pessoal, teve esse crescente registro de formalização, né? Até a gente tem um episódio sobre esse assunto, formalização no mercado digital, mas se a gente for olhar a formalização, que já cresceu bastante, né, e também que ainda está na informalidade, não só tiveram várias lojas criadas durante a pandemia, como também aumentou muito o consumo durante a pandemia, né, e em vários nichos, e a gente até observa que o nicho de moda, né, também teve um aumento aí, né, nessa questão do consumo. E aí eu queria direcionar para a Esté, uma pergunta sobre o público, né? Porque com tanta empresa sendo criada, como fazer para se diferenciar, né? Eu acredito que o diferencial vai muito de questão de valores da sua empresa. Diferencial, por exemplo, dentro da minha cidade, pensando em algo micro.
eu quis trazer coisas diferentes que não tinham por aqui. Passando para o e-commerce, eu queria deixar um pouco mais acessível produtos que eu mesma gostava muito na época em que eu abri a loja. Eu tento diferenciar com atendimento, com opções logísticas, porque até então, na época, o e-commerce não tinha tantas opções assim. O frete não era tão barato. O pequeno empreendedor não conseguia um frete acessível, por exemplo. E aí vem até a questão do melhor envio, né? Que a gente conseguiu baratear isso e, querendo ou não, é um diferencial. Então, mesmo com tantas empresas surgindo, eu acredito que tem espaço para todo mundo, porque cada um tem a sua particularidade e cada um tem a sua essência. E aí vai da gente, né, nós empreendedores, para evidenciarmos isso bem desde o início. Mayra, até queria que tu comentasse essa fala também da Esté, porque é bem isso, né? Eu acho que o bom empreendedor é aquele que também começa a empreender por identificação, né? Porque aí tu já sabe do produto, tu já gosta daquela área, né? E tu também, né, Mayra, já trabalhava na área de moda, né? Então tem todo o fit ali, tem tudo a ver, né? Eu acho que o importante nesse momento que teve esse aumento enorme durante a pandemia, que o mundo digital cresceu tanto, até porque as pessoas não tinham outra opção, foram obrigadas a esse consumo, mas eu acho que isso reeducou muito as pessoas também. Elas aprenderam, elas conseguiram, muitas já vinham com o valor do slow fashion, mas eu acredito que muitas pessoas que não tinham o olhar voltado a isso, elas começaram a olhar para o pequeno. Então, eu acredito que isso também valorizou muito nós que somos empresas pequenas dentro desse e-commerce. Talvez nós tivemos destaque porque as pessoas se reeducaram, elas passaram a valorizar aquela pessoa que tem uma equipe por trás, que pensa no meio ambiente, que pensa no destino correto, no emprego correto de materiais. Eu acho que isso deu muita oportunidade também para quem estava começando. Eu acho que sim, as pessoas foram obrigadas a migrar pela internet, mas eu acho que isso as reeducou também. E, claro, eu também acho que teve muita mudança, muita empresa surgiu, facilitando muito a gente. Melhor Envio foi uma que chegou para facilitar, e várias formas de trabalhar também acabaram mudando. Eu acredito que esse período mudou o consumo das pessoas, mudou a consciência das pessoas, e por isso que eu acredito que vai continuar mudando, que esse mercado, eu acho que a gente vai entrar no digital, mas que a internet vai continuar com essa alta que ela teve também. Pessoal, a Mayra deixou a bola quicando aí pra gente falar sobre a questão de ter um propósito enquanto empresa, né? E é sobre esse assunto que a gente vai tratar então no episódio da semana que vem aqui no nosso webcast. Então, aguardem que na semana que vem a gente fala sobre esse assunto e muito mais. Até a próxima, então! E no próximo episódio do Melhor Que Encomenda... Eu acho que hoje isso é um grande diferencial, porque é isso que atrai o nosso público, é isso que conecta a gente como pessoas, como a gente mesmo. Então a gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue trazer pra gente, a gente consegue fazer com clareza. Essa questão de surgiram muitas empresas, como que eu vou conseguir um cliente? A partir do momento em que ele se identifica com a gente. E aí chega nessa questão de que nós não estamos ali para ganhar dinheiro apenas, porque isso vai ser consequência em qualquer outra parte, qualquer outra empresa que a gente abrir ou onde formos trabalhar, né? Não só profissionais que estão chegando e estão ensinando a gente vai passando o que a gente sabe de profissional, mas até as clientes mesmo, elas acabam conduzindo hoje a gente, porque a gente tem essa proximidade, você acaba tendo essa afinidade, você consegue conversar com o seu cliente. E com esse período onde estava todo mundo online, a pessoa ficava em casa e maior parte do tempo o adolescente ficava o quê? No celular. Então esse foi o momento onde eu tentei fazer coisas que fossem ali atender a eles. E isso eu considero também muito um diferencial.